Bem-vindos! Hoje, temos em mãos um material fascinante. Estamos a falar de um novo medicamento para a obesidade, a retatrutida. Mas o que me pareceu mesmo incrível não é só o medicamento, é a arquitetura por trás dos testes. O programa chama-se Triumph e a nossa fonte é um artigo científico que nos mostra os bastidores. E a nossa missão aqui é perceber a lógica por trás disto, que pode acelerar a forma como obtemos tratamentos para várias doenças que estão todas ligadas. E esse é um ponto crucial. O contexto aqui é tudo. A obesidade, quer dizer, não é um problema que vive isolado, bem pelo contrário. É muitas vezes o ponto de partida para muitas outras complicações. O artigo foca-se em duas, que, afetam milhões de pessoas. A apneia obstrutiva do sono, a OSA, e a osteoartrite do joelho, ou OA. Certo. E há um detalhe que o artigo deixa bem claro e que muda tudo. Uma perda de peso modesta, vamos dizer 5-10%, isso já faz maravilhas ao metabolismo. Controla o açúcar, a tensão, tudo isso. Mas para aliviar mesmo a dor numa articulação ou por uma pessoa deixar de parar de respirar à noite, aí a perda de peso tem de ser muito, mas muito maior. E é precisamente aí que entra a retatrutida. O artigo descreve, e eu gosto do termo, como uma molécula sintética inovadora. Mas o termo técnico é... triplo agonista, certo? É uma boa forma de explicar. Pensa assim, o nosso corpo tem vários interruptores hormonais que controlam o apetite, o metabolismo. Os medicamentos mais recentes ativavam o GLP-1. Depois apareceram os que ativavam 2. O GLP-1 e o GIP, isso mesmo. A retatrutida, como o nome triplo sugere, carrega em 3 ao mesmo tempo. GLP-1, GIP e o receptor de glucagon. É como se, em vez de tocar uma nota só, estivéssemos a tocar um acorde inteiro para regular o sistema. E esta abordagem... é o que gera os resultados tão potentes. Parece que sim. E que resultados são esses? Porque os números da fase 2, que o artigo cita, são impressionantes. Estamos a falar de reduções de peso médias de até 24% em 48 semanas. Para quem nos ouve ter uma ideia, uma pessoa de 100 quilos podia perder 24 quilos. Em média. Isto não é uma pequena melhoria. Isto é tipo uma mudança de paradigma. É completamente. É um nível de perda de peso que, até muito recentemente... só com cirurgia. Exatamente. Estava quase reservado à cirurgia bariátrica. E quando se chega a uma redução desta magnitude, já não estamos só a falar de um número na balança. Estamos a falar do potencial real de reverter doenças. De alguém com a apneia do sono poder, se calhar, largar a máquina CPAP. Ou de uma pessoa com dor crónica no joelho poder voltar a subir escadas sem pensar 2 vezes. É este potencial que justifica a ambição toda do programa Triumph. Ambição é a palavra certa, porque o programa é gigante, não é? Como é que se organiza uma coisa destas? O artigo fala em 4 estudos, mais de 5.800 participantes, 13 países. A logística, meu Deus, deve ser um pesadelo. É monumental, sim. E é por isso que a estrutura que eles escolheram é a parte genial disto. Eles importaram um conceito de outra área da medicina, o basket trial, o ensaio em cesto. Ensaio em cesto. Gosto do nome. O que é que isso quer dizer na prática? Olha, pensa assim. Tradicionalmente, se quisesses testar um medicamento para 3 doenças, tinhas de fazer 3 ensaios clínicos separados. Do zero, 3 vezes o trabalho, 3 vezes o custo. Exatamente. Um processo longo, caríssimo. No ensaio em cesto, tu tens um ensaio principal, um protocolo mestre, que estuda a condição central. Neste caso, a obesidade. E depois, dentro desse grande ensaio, crias cestos, ou seja, subgrupos, para estudar o efeito do mesmo medicamento noutras doenças relacionadas. Percebo. Basicamente, aproveita-se a viagem. É isso mesmo. E o que é fascinante, e o artigo sublinha isto, é que esta abordagem é super comum em oncologia. Teste-se um medicamento num cesto de doentes com o cancro do pulmão, outro com o cancro do pâncreas, desde que partilhem a mesma base, a mesma mutação genética. Mas o Triumph parece ser o primeiro a aplicar esta lógica toda ao espaço cardiometabólico. É uma inovação na própria forma de investigar. Ok, então vamos espreitar para dentro desses cestos. Como é que os 4 ensaios do Triumph se organizam? Certo. O Triumph 1 é o principal, focado em pessoas com obesidade, mas sem diabetes tipo 2. E dentro deste há 2 cestos, um para pessoas que também têm apneia do sono e outro para as que têm osteoartrite do joelho. Ok, faz sentido. Um estudo, 3 respostas. Funciona para o peso, para a apneia, para a dor no joelho.
E o Triumph 2? O Triumph 2 segue a mesma lógica, mas para a população com obesidade e com diabetes tipo 2. E neste, há só um sexto, o da apneia do sono. Depois tens o Triumph 3, que é mais clássico, focado em pessoas com altíssimo risco cardiovascular. E, por fim, o Triumph 4. Espera lá, espera um pouco. Se já tens um sexto para a osteoartrite no Triumph 1, por que é que crias um estudo totalmente à parte, o Triumph 4, para a mesma coisa? Parece redundante, ou mais complicado até. É uma ótima pergunta. E a resposta revela a inteligência do desenho. A chave está na população do Triumph 2, a que tem diabetes. O artigo explica que, por razões metabólicas, as pessoas com diabetes tipo 2 tendem a perder um bocadinho menos de peso com estas terapias. Se eles criassem um cesto de osteoartrite dentro do Triumph 2, a menor perda de peso podia levar a resultados piores na dor. Isso podia, como eles dizem, sujar os dados. Podia levar a conclusões erradas, percebes? Estou a ver. O efeito do medicamento na dor ia ser confundido pela menor perda de peso nesse grupo. Precisamente. Para ter um sinal limpo, inequívoco sobre o efeito na dor da osteoartrite, era cientificamente mais rigoroso criar um estudo autónomo, o Triumph 4, que não estivesse dependente disto. Mostra um nível de planeamento notável. Não é só ser rápido, é obter respostas em que se pode confiar. Faz todo o sentido. Agora, para isto ser mais concreto para nós, o que é que eles medem exatamente? Quando se diz melhorar a apneia do sono, o que é que isso quer dizer no ensaio? Não é só perguntar dormiu melhor, pois não? Não, de todo. Para a apneia, o indicador principal é o chamado Índice de Apneia-Hipopneia, o AIH. Isto conta literalmente o número de vezes por hora que a respiração de uma pessoa para ou fica perigosamente superficial durante o sono. Um AIH acima de 30, por exemplo, é considerado grave. O objetivo é que esse número caia a pique. E o artigo menciona um detalhe sobre isso que me chamou a atenção. Sobre os participantes que já usam uma máquina de CPAP. Sim, isso é muito importante. Eles são instruídos a suspender o uso da máquina por uma semana, mais ou menos, antes do estudo do sono. Pode parecer duro, mas é a única forma de saber se foi o medicamento que melhorou a respiração. É preciso tirar o efeito da máquina da equação para isolar a variável. Imagino que para os participantes não seja fácil. Ficar uma semana sem a máquina. Mostra o compromisso que é preciso para ter dados limpos. E para a dor da osteoartrite, como é que se mede uma coisa tão subjetiva como a dor? Usa-se uma ferramenta padronizada, o OMAC. É um questionário. Nele, o paciente dá uma pontuação à sua dor, à rigidez, à dificuldade em fazer coisas do dia-a-dia, tipo caminhar, subir escadas, e o que se mede é a mudança nessa pontuação. Mas, mais importante, eles não medem só isso. As tabelas do artigo mostram que eles também usam outros questionários, como o SF36V2, que avaliam a qualidade de vida no geral. Ou seja, a pergunta não é só o seu joelho dói menos, mas também consegue agora brincar com os netos no chão? É isso. É exatamente isso. A ideia é capturar o impacto funcional, o que é que muda mesmo na vida da pessoa. E para garantir que todos estes dados, vindos de 13 países, são comparáveis, o artigo refere que há um laboratório central para as análises e leitores centralizados que não sabem a que grupo o paciente pertence para analisar os estudos do sono, os raios-x. É um esforço gigante para garantir a integridade dos dados. Mas um desenho destes, tão complexo, não pode ser só vantagens. O artigo também fala de desafios, certo? Sim, são desafios grandes. O primeiro é operacional. Recrutar para estudos de obesidade costuma ser rápido, mas aqui os centros de investigação precisam de ter capacidade para fazer estudos do sono, avaliações de reumatologia. Isto exige um treino e uma seleção dos locais muito mais rigorosa. E para além da logística no terreno, a parte regulamentar também deve ser um quebra-cabeças. Bastante. Normalmente uma empresa fala com a divisão de produtos metabólicos de uma agência reguladora, por exemplo. Com este desenho, de repente eles têm de estar a falar com a divisão metabólica, com a de doenças respiratórias e com a de reumatologia, tudo ao mesmo tempo. Exige uma coordenação, sem precedentes. Mas é no meio destes desafios que surge a parte que eu achei mais brilhante do artigo. Este desenho acabou por ter benefícios inesperados na demografia dos participantes. É verdadeiramente fascinante. Olha para o caso da apneia do sono. Historicamente, os ensaios clínicos nesta área são feitos, na sua maioria, com homens. No entanto, os ensaios de obesidade tendem a recrutar mais mulheres. Qual foi o resultado? Ao criar um cesto da apneia do sono dentro de um grande ensaio de obesidade, o Triumph está na prática a incluir muitas mais mulheres no estudo da apneia do sono do que seria normal. Então, pera lá.
Quer dizer que, ao desenharem o ensaio para ser mais eficiente, eles acabaram, quase por acidente, a resolver um problema crónico da investigação, que é a falta de diversidade. Isso é genial. É exatamente isso. E não acontece só com o género, acontece com a idade. A osteoartrite é mais comum em pessoas mais velhas. Ao incluir um sexto para esta condição, o ensaio de obesidade acaba por recrutar mais participantes mais velhos, outro grupo que costuma estar subrepresentado. Portanto, o desenho não é só mais eficiente, gera dados mais robustos e mais representativos do mundo real. Incrível. Então, se tivermos de resumir, por um lado temos o medicamento, a retatrutida, que por ser triplo agonista tem um potencial enorme. E por outro, e talvez esta seja a lição mais importante, temos o programa Triunfo, que usa este desenho de ensaio em cesto para testar de uma só vez o efeito na obesidade e nas suas complicações mais graves. E falo de forma mais rápida, mais eficiente e, como vimos, gerando dados de melhor qualidade. No fundo, é uma abordagem mais holística. Em vez de olhar para as doenças como coisas separadas, olhamos para a condição central e para o rasto de problemas que ela causa. Então, o que é que isto significa para o futuro? Se este modelo funcionar, pode mudar tudo. Pode mesmo. E esse leva-nos à reflexão final. Se este modelo de ensaio em cesto funciona aqui, na obesidade, onde é que mais o poderíamos aplicar? A questão que fica no ar é: será que esta abordagem pode ser a chave para outras áreas complexas? Pensa em doenças autoimunes, como o lúpus, que afeta a pele, os rins, as articulações, ou na inflamação crónica, que está na base de tantas doenças. Poderá este modelo ser a chave para desatar estes nós e acelerar a forma como os tratamentos chegam a quem precisa deles? É uma possibilidade que, de repente, parece muito mais próxima.